Muitos internautas estão comentando sobre o que está acontecendo no cenário global, né, e associando isso ao final dos tempos, falando de anticristo, aponta o dedo para um, aponta o dedo para outro, esse é aquele que é, não, é o outro fulano, né, e como servos de Deus, nós temos que ter muito cuidado e muita cautela quanto a isso, né, porque é claro que existe, né, uma preparação. A Bíblia ensina que tudo aquilo que é contra Deus, contra a vontade do Pai, né, tudo aquilo que é contra Jesus, contra as Escrituras, já é o sistema do antimessias, do anticristo, do antideus, né, ou aquele que é contra o governo do nosso Rei Eterno, né? E então por isso o espírito do anticristo, a Bíblia diz que ele já habita, né? E esse espírito atuando aí na vida de alguns líderes, né? Está preparando o cenário para a chegada desse líder mundial. Mas nós como cristãos, né? Principalmente os internautas, a gente não pode ficar apontando o dedo para um e para outro e dizer quem é e quem não é o anticristo, né? Isso não cabe a nós, isso inclusive é um perigo muito grande. Eu sou pastor Kleber Teixeira e como atalaia, a minha função não é criar medo, não é criar pânico, mas é despertar uma consciência espiritual, né, em cada um de nós. O meu desejo aqui é que você tenha um braço forte no escudo e uma mão firme na espada, que é a palavra de Deus. Eu quero transformar você num guerreiro forte, né? Você, mulher, numa guerreira forte, serva do Senhor, que vai conseguir aí permanecer firme, né? Independente da circunstância, independente do que está acontecendo. A gente vê que verdadeiramente existe um funil, né? A coisa toda está se afunilando, hoje está mais próxima do fim do que quando eu entreguei minha vida a Cristo alguns anos atrás. Mas nós temos que ter uma consciência espiritual equilibrada para entender tudo o que está acontecendo. O mundo está ficando mais confortável, o mundo já se acostumou com a centralização ou globalização. Nunca foi tão comum ouvir algumas expressões, né, de reorganização global, governança mundial, uma segurança, né, acima da liberdade, e uma palavra mais comum usada aí, que antes se falava de era muito pouco falado, mas hoje já é falado com mais frequência, né, sobre a nova ordem mundial, né? Quando nós abrimos a Bíblia, nós vemos algo interessante, né, que nós temos que prestar atenção. O livro de Apocalipse, no capítulo 13, descreve um sistema, sim, com influência política e economia global, né? Mas nós temos que analisar algo importante ali, porque o texto não fala, não começa com caos, né? O texto ele começa com aceitação ao sistema. Então nós vemos que há, né, esse espírito anti-Deus, espírito anti-Messias, espírito anticristo, ele está preparando sim um governo, né, a estrutura para que esse governo aconteça, né? Mas baseado na palavra de Deus, o perigo do futuro ele não será imposto, né, primeiro pela força, não vai ser forçado, né? Será aceito pela necessidade. Isso mesmo, irmãos. Isso mesmo. Qual foi o alerta de Jesus no texto de Mateus, que inclusive é um texto escatológico, Mateus 24, versículo 24. Jesus disse: Se possível fora, enganariam até os escolhidos. Você percebe? Que isso significa que o engano, né, no final dos tempos, ele não será um engano grotesco, ele será sofisticado, né? Não vai parecer maldade, não vai parecer crueldade, ele vai parecer solução, né? Não vai parecer primeiro perseguição, né?
vai primeiro parecer um progresso, que haverá um progresso, algo bom, né? A igreja ela não será enganada por ignorância, ela será testada por sedução. Isso mesmo. E o papel do atalaia, no livro de Ezequiel 33, né, no capítulo 33, fala sobre a responsabilidade do atalaia. O atalaia, ele fica ali, né, na sua torre de vigia, e tem uma responsabilidade muito grande, né, que é de alertar a hora que o perigo vem, né? E o que eu posso dizer, o que eu estou dizendo aqui, esse vídeo vai ficar um vídeo curto, né? Mas eu acredito que vai ficar bem explicativo. Eu não estou dizendo que um governo único já chegou, não, de maneira alguma, né? E nem estou apontando alguém. Mas o que eu estou dizendo nesse vídeo, presta bem atenção, é que o mundo nunca esteve tão bem estruturado para isso, para esse governo. Nunca esteve, né? Aí, quando a estrutura existe, a possibilidade se torna real, né? E a grande questão e a pergunta para nós cristãos, né, principalmente aqui nas plataformas digitais, a pergunta não deve ser quem será o líder mundial, ficar apontando para um, para outro, né? A grande pergunta nossa é se houver pressão, eu permaneço fiel, né? Porque sistemas eles podem exigir alinhamento, né? Mas Cristo exige fidelidade de nós. E quem já vive alinhado com Cristo não se curva a sistema. Quem já é de Cristo já tem o selo de Deus, não tem que se preocupar com outro selo, né? A igreja hoje ela precisa parar de brincar de evangelho, precisa parar de brincar de ser crente, né? Se o engano será sofisticado, nós temos que ter um cuidado, porque Paulo escreve na sua carta aos Efésios que nós temos que revestir de toda a armadura de Deus, porque o inimigo ele tem astutas ciladas, né? Então ele é astuto, ele vai agir com sofisticação no engano, de maneira que vai, né, tentar seduzir a todos e nós precisamos ser vigilantes. Uma fé, quem tem a fé superficial, irmãos, não vai sustentar, não vai, não vai ficar de pé. O tempo agora é tempo de conhecer profundamente a palavra de Deus, aprofundar nas escrituras. É tempo de discernir os espíritos, né? Tem tanta coisa na internet. É tempo de fortalecer as nossas convicções, né? E isso é através da palavra de Deus. E o principal, talvez o principal aqui, é tempo de viver uma santidade real, porque nós já servimos um líder, nós já servimos um rei, né? E o nosso rei, ele é santo, né? O nosso rei, ele é uma majestade santa. E nós aprendemos que, assim como Deus é santo, nós precisamos ser santos também. Porque quando a pressão vier, e ela vai vir, mais cedo ou mais tarde, está profetizado isso, né? Não haverá tempo para criar raiz, meu irmão. Não haverá. Uma raiz se constrói agora. Fortaleza espiritual se constrói agora. Nada está fora do controle do Rei soberano. A história não está caminhando para o caos, ela está caminhando para um cumprimento profético, né? Mas entre agora, nesse momento, e o cumprimento, haverá o quê? Um teste de fidelidade. E aí eu quero fazer uma pergunta para você que me ouve nesse vídeo. Se hoje surgisse um sistema que pressionasse a sua fé, você estaria preparado? Eu não quero me alongar mais nesse vídeo, né? Mas eu quero deixar aqui uma pergunta para vocês que me ouvem. Se vocês quiserem, né, que esse vídeo vai ficar bem curtinho, porque eu ainda vou editar. Mas se quiser que eu aprofunde mais sobre esse tema, sobre governo mundial, sistema do anticristo, marca da besta,
né? Ou como a igreja deve se posicionar nesses tempos. Escreva aqui nos comentários. Escreva assim, quero me aprofundar, que aí eu vou elaborar mais vídeos falando sobre esse tema e talvez vídeos mais longos, mais explicativos, né, do que esse. Esse foi um vídeo curto, um resumo, né, de tudo aquilo que eu vi acontecendo e vi a necessidade de gravar, irmãos. Inclusive está acontecendo aqui uma obra aqui do lado do condomínio, as máquinas fazendo barulho ali, né? Mas nem por isso eu deixei de gravar esse vídeo. Então comente aí, porque como atalaia, eu só vou continuar ou tocar a trombeta se houver ouvintes, né, atentos. Então Deus abençoe você que ficou até o final desse vídeo, né? E se quiser que eu aprofunde, comenta aí. Compartilhe esse vídeo com alguém que você vê que está preocupado, né, com tanta informação sobre poder, besta, 666, né? Compartilhe com essa pessoa para ela ficar mais sossegada, mais tranquila, porque nós que servimos a Cristo, né, nós estamos seguros aí debaixo da potente mão de Deus, né? Nós estamos protegidos debaixo das asas do Altíssimo e não tem por que se preocupar, né? Mas é claro que é preciso ter uma vigilância, nós precisamos aí ter uma verdadeira identidade de cristãos, servos do Senhor, filho de Deus, agir como filho de Deus, e nós não seremos enganados, não seremos enganados. Por mais que o inimigo ele é astuto, por mais que as estratégias dele são com astúcia, né? E nós não seremos enganados, porque nós estamos firmes, baseado na verdade que é a palavra de Deus. Deus abençoe, meus irmãos, e até o próximo vídeo.